Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, não falando de marketing, sobre sazonalidade. Então, vamos começar falando da importância da sazonalidade na vida dos negócios, né? A gente está vivendo momentos extremamente complicados. E aí, quando a gente se depara com uma sazonalidade, o que é a sazonalidade? São períodos específicos do tempo ou do clima que impactam ali diretamente num negócio. Então, vamos falar de uma realidade de uma cidade de balneário, que é onde são as cidades de praia e tudo mais, que dependem do fluxo turístico para poder fazer girar ali a sua baixa temporada, os seus momentos de inverno. Então, quando a gente se depara com uma baixa temporada, uma sazonalidade, uma época de frio em cidades que dependem do calor, você gera um impacto econômico gigante na cidade. A sua curva de faturamento, ela faz assim, ó, né? O que você tem de faturamento gigante numa alta temporada, porque você tem um fluxo, você tem uma queda enorme numa baixa temporada, que é onde o seu fluxo vai embora. Tá, mas como que eu driblo isso? Então, a gente precisa entender qual que é o mote de cada negócio. Entender o que o meu negócio proporciona. Quando a gente fala de uma cidade inteira que depende de um turismo, o planejamento de governo precisa ser muito bem feito, muito bem planejado. Por quê? Não adianta ter um planejamento de governo que vá atender uma demanda ali com um evento que dure 15 dias. A gente precisa ter um plano de governo que vá atender uma demanda que dure o mês todo, né? Ou, quiçá, uns 3, 4, 5 meses, dependendo do tamanho dessa baixa temporada. E aí eu trago aqui de exemplos, né, Campos do Jordão e Santa Catarina, que são cidades que conseguiram driblar ali, né, um de uma forma mais voltada para o inverno e o outro de uma forma voltada mais para o verão, com atividades recorrentes na cidade que trazem o turista para ficar o ano todo na cidade, não só nessas épocas de alta temporada, ou de calor ou de frio. Então, trazendo aqui para a nossa realidade de uma cidade de balneário, não dá para eu pegar, né, como planejamento público e olhar para essa quantidade de comércios. É a mesma coisa quando a gente trabalha num centro de compras, né? Quando você trabalha num grande varejista, num shopping center, dentro de um mesmo centro de compras, você vai ter inúmeros comércios diferentes. Vamos falar aí de 120 lojas de diferentes segmentos. Não dá para fazer um único evento voltado para determinada coisa, porque eu não vou atingir todo mundo. Então, é preciso fazer ou vários eventos, ou eventos pontuais que vão atender determinados segmentos, ou aqueles segmentos que sofrem mais em determinadas épocas do ano. Por isso que o planejamento estratégico é muito importante. A gente não pode olhar para o cenário de forma macro e pensar, vou fazer todo mundo caber no mesmo balaio, porque não vai conseguir. Então, você precisa olhar ali pontualmente para cada integrante desse balaio e ver o que eu posso fazer de diferente, que eu vou fazer um movimento para trazer fluxo para todas essas pessoas e manter esse fluxo comprando, né? Fazendo com que esse fluxo consiga, de fato, comprar. Então, vamos pensar num case, né, de negócios. Quando você tem um centro de compras, por exemplo, que você tem desde um café que serve um produto quente até uma loja de biquíni que trabalha ali no verão, você precisa pensar que tipo de público que eu vou colocar lá dentro e como esse público vai usufruir desse meu movimento. Então, ok, o primeiro passo preciso trazer fluxo, preciso colocar pessoas circulando neste local para que as lojas tenham mais possibilidade de venda. Segundo passo as lojas precisam fazer ações pontuais em cada uma delas, de acordo com o seu negócio, olhando sempre ali para o seu estoque, olhando sempre para a sua segmentação. Então, vamos supor, eu coloquei um fluxo ali gigante de pessoas circulando para uma loja de biquíni no inverno. E aí a loja não faz nenhuma ação de promoção, liquidação, ou compre 2 peças, ganhe uma, não tem nenhuma atividade, nenhuma ativação. Esse cliente vai entrar na loja? Obviamente não. Então, é preciso ter um conjunto e ter pessoas engajadas ali com o mesmo propósito para olhar para esse universo e pensar o que eu, como
ampliador, né, o macro, vamos pensar numa gestão pública. O que eu, como gestor público, preciso fazer para trazer as pessoas para cá, para atrair essas pessoas para cá, para que elas circulem e fiquem, e o que o meu comércio precisa fazer para que essas pessoas comprem ou permaneçam nesses comércios. E aí entra muito forte a questão das parcerias, a questão do envolvimento das associações comerciais, a questão do próprio lojista em querer sair da zona de conforto e fazer alguma atividade específica. Então, isso assim, é o primeiro passo para trabalhar essa sazonalidade dentro de um mote um pouco mais global. Depois, a gente vai entrar na casa de cada um. Então, vamos falar lá do seu comércio específico. O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que me preparar para essa sazonalidade? Primeira coisa, gente, é assim, a gente precisa criar um caixa. Então, se eu sei que o meu produto é sazonal, que ele vai performar bem ali num primeiro semestre, no primeiro trimestre, e depois a minha curva de faturamento vai cair, nesse primeiro trimestre eu preciso fazer o quê? Eu preciso controlar os meus custos. Para quê? Para eu ganhar um pouco mais de caixa e depois usar esse caixa para reinvestir lá na frente. Um erro muito comum que as pessoas cometem é quando começa a cair a temporada, né? Começa a vir abaixo a sazonalidade, as pessoas fecham os seus comércios, as pessoas demitem pessoas, as pessoas cortam os custos, fazem tudo errado. Por quê? Porque depois, para ela reativar isso tudo, imagina o ciclo, recontratação, abrir de novo, perdeu todos aqueles clientes que estavam engajados. Então, o que é importante fazer? Um bom planejamento para você entender quais são os períodos que eu tenho maior rentabilidade, onde que eu vou conseguir guardar um caixa ali, e para depois na baixa você entender onde que eu posso cortar e o que eu posso reinvestir. Nos períodos de baixa temporada, era onde eu mais investia, é onde eu mais fazia mídia, é onde eu mais fazia evento, é onde eu mais trabalhava. Por quê? Porque na alta temporada você só vende, só vai, né? Agora na baixa não, na baixa é onde você tem que construir essa carteira, consolidar o seu negócio, fazer sua marca ficar mais forte, divulgar mais sua marca, tentar atingir mais pessoas para que essas pessoas mais para frente lembrem de você e comecem a te consumir. Então aqui é um pouquinho só do que dá pra gente fazer na sazonalidade. A gente consegue fazer inúmeras ações na sazonalidade, dependendo do tipo de negócio. Dá pra gente fazer incremento de mix, dá pra gente fazer liquidações, dá pra gente fazer eventos pontuais, dá pra gente trabalhar mailing, uma coisa que poucas pessoas trabalham. Pô, tá naquele período de ócio, naquele período que eu não tenho que ter uma demanda tão grande de atendimento, eu vou trabalhar mailing, eu vou trabalhar fidelizando os meus clientes, eu vou trazer os meus clientes que compraram comigo ali no tempo todo do fervo do verão e vou fazer esses caras voltarem, né? Por exemplo, um hotel. É nesse momento que eu tenho que fazer uma promoção para esse meu cliente, para ele vir no final de semana aconchegante e ficar comigo ali, passar comigo um final de semana aconchegante. Então dá sim para fazer muita coisa. Lógico, a gente tem que trabalhar com o pé no chão, porque a sazonalidade, de fato, a curva cai, principalmente se é um negócio que não tem como incrementar mix, mas a gente pode driblar essa sazonalidade e passar por ela de uma forma mais suave, sem muito impacto aí no faturamento e nas vendas.